Galera, aqui quem está falando é o Bruno Costa do site prounienem.com.br e vim aqui hoje falar para vocês um pouco sobre as inscrições do Enem 2014 e do Enem 2014 em si. Resolvi fazer esse vídeo porque muitas pessoas acabam mandando perguntas e comentários a respeito do Enem 2014 com dúvidas e pedindo mais dicas. Por isso resolvi fazer esse vídeo, eu vou dar 3 dicas práticas a respeito do Enem 2014, sobre a prova. Mas antes disso, eu queria falar um pouco das inscrições do Enem 2014 em si, que vão iniciar agora no mês de maio, né? Provavelmente no dia 12, ou talvez outro dia, mas provavelmente será em maio, como em todos os anos. A dica que eu quero dar é a seguinte: não deixe para fazer as inscrições do Enem nos últimos dias, porque o número de inscritos no Enem a cada ano vem crescendo sempre mais. Esse ano pode ser que bata o recorde do ano anterior, que foram mais de 7 milhões de inscritos. Então faça a sua inscrição no site do INEP, logo no início, quando abrir as inscrições, para que você não ocorra nenhum problema com as suas inscrições. Logo que começar as inscrições, faça, não perca tempo, não enrole, não deixe para a última hora, porque pode ser que o site esteja congestionado nos últimos dias, porque, como é de costume, a gente acaba deixando sempre tudo para a última hora. Outra dica que eu quero dar para algumas pessoas é a seguinte, principalmente para quem vai fazer as inscrições pela primeira vez, é que na hora de fazer a inscrição, de preencher o formulário, você deve estar com seus documentos pessoais em mãos e também saber algumas questões. Uma das dúvidas que muitas pessoas nos perguntam é qual língua escolher, porque há uma prova no Enem, a prova de língua estrangeira, na qual você vai ter que escolher entre a língua espanhola ou a língua inglesa. E muitos candidatos têm dúvida, e isso tem que ser escolhido agora, logo nas inscrições que vão começar. Você tem que optar por uma dessas duas. E sempre pergunta, qual das duas escolher? É lógico que você vai escolher a que você tem o maior domínio. Mas geralmente as pessoas que perguntam qual língua escolher, é porque geralmente não sabem nenhuma das duas. Todos nós no ensino médio, de uma certa forma, estudou a língua inglesa. Mesmo que ficamos os 3 anos estudando o verbo to be, nunca saímos dali, né? Não aprendemos praticamente nada, mas estudamos, tivemos um mínimo de contato. Agora, a maioria das pessoas não teve nenhum contato com o espanhol. O espanhol ainda é bem recente no ensino brasileiro. Algumas escolas já têm, mas algumas outras não têm. E também há aqueles candidatos mais velhos também, que não teve contato nenhum, porque não era comum ter espanhol. E aí, qual língua escolher? Inglês ou espanhol, se eu não sei nenhuma das duas? Olha, sinceramente, se fosse eu fazendo inscrição, eu escolheria pelo espanhol, se eu não sei nenhuma das duas, apesar de ter tido contato com o inglês. Por quê? Porque o espanhol é uma língua muito próxima da língua portuguesa. As duas línguas vieram do latim, por isso são línguas irmãs e tem muita coisa em comum. É muito mais fácil você traduzir uma frase em espanhol do que uma frase em inglês, isso com certeza. Não estou dizendo de forma alguma que a prova de espanhol do Enem vai ser fácil, muito pelo contrário. Já olhei as provas anteriores, são até difíceis, principalmente para quem nunca teve um contato com o espanhol. Mas, entre as duas, se você não sabe nenhuma nem outra, escolha pelo espanhol, que provavelmente você vai se dar melhor do que o inglês. Mas o mais correto mesmo é estudar. Escolha uma das duas e estude bastante. Outro detalhe nas inscrições é para aquelas pessoas que possuem alguma necessidade especial, como cadeirante ou alguma pessoa que tem alguma dificuldade visual. Isso deve ser informado no ato da inscrição, não se esqueça. Se você precisa de acessibilidade, de uma prova com letras maiores, você deve informar isso agora na inscrição que vai acontecer em maio. E também tem aquelas pessoas que guardam o sábado. São chamadas pessoas sabatistas,
geralmente são os judeus e os adventistas do sétimo dia. Pode ser que há outras pessoas também. Isso deve ser informado no ato da inscrição, que você precisa de um horário diferenciado. São essas as questões que eu quis lembrá-los, para não esquecer, para não ter dor de cabeça depois da inscrição, ok? Agora, galera, nós vamos para as dicas práticas em si, como eu disse. Eu vou dar 3 dicas neste vídeo. Não vou dar dicas de estudo, isso pode ser que a gente faça em outro vídeo, mas há excelentes vídeos na internet dando dicas de estudo para o Enem. Mas as nossas dicas são dicas práticas que, se forem seguidas, vão ajudar bastante. Preste bem atenção nessas dicas, porque são dicas muito válidas. A primeira e talvez a mais importante dessas dicas é a seguinte: no dia da prova do Enem, faça o possível para ler todas as questões e todo o enunciado. Por que eu estou dizendo isso? Porque a prova do Enem, como quem já fez sabe, né, é uma prova muito grande, é uma prova muito extensa, que exige muito do candidato. Ele tem que ter muita atenção. Mas é justamente aí o problema, que muitos candidatos ficam cansados, se sentem meio embaralhados no meio daquele tanto de questões enormes, começa a ler a questão, quando chega no fim já nem lembra mais qual é a pergunta. Então a dica é a seguinte: leia bastante, leia o enunciado, leia com cuidado, gaste o seu tempo inteiro com a prova do Enem. Se vocês prestarem atenção no dia da sua prova, que provavelmente ocorrerá nos dias 8 e 9 de novembro, alguns candidatos levantam e saem fora do horário, antes do horário previsto. Depois de 2 horas que iniciou a prova, eles resolvem e saem. Com certeza esses candidatos não vão fazer uma prova boa, porque não há condição alguma de você terminar uma prova daquela do Enem em 2 horas. Você tem que gastar mais tempo com isso. E esse é o detalhe. E por que ler a prova toda? Porque muitas e muitas questões do Enem é simplesmente interpretação, é raciocínio. Não precisa que você tenha decorado ou tenha lido algo anteriormente. É lógico que todos nós devemos ter uma bagagem anterior para ir até a prova do Enem. Essa bagagem é o ensino médio que a gente fez. Então há questões lá que não é necessário fórmula, por exemplo. Há pessoas que, diante de um gráfico nas questões de matemática, fica com medo, simplesmente salta a questão, não tem coragem nem de ler. Eu não sei interpretar gráfico. Não, leia com questão, que muitas coisas são simples, muitos mapas simples, questão de interpretação e raciocínio. Questões de química, que é uma matéria relativamente difícil para muitos, muitas vezes pede química, coisa do dia a dia que a gente vive. Então não há necessidade desse medo. Há questões mais complexas, sim, que exigem um maior estudo, mas também existem aquelas que requerem do candidato interpretação. Isso já foi falado por diversas pessoas mais entendidas nesse assunto, que estudam mais a fundo as questões do Enem. Isso é dito aí sempre, você pode pesquisar na internet, nos jornais, nas vésperas do Enem, sempre vai ter alguém dando essa dica. E é uma dica muito importante que eu posso dar, porque já passei pelo Enem e sei como é, e me dei bem quando eu li e resolvi sentar e gastar todo o meu tempo. É lógico que você vai ter que ter o cuidado de administrar o seu tempo, porque há um prazo para ser feita a prova, há um início e há um fim. Não estou dizendo para você ficar agarrado numa questão o tempo inteiro, mas que você utilize todo o seu tempo e vá ali, sabe que aquele momento é para você fazer a prova. Não fique pensando em outra coisa, que eu tenho que fazer isso, eu vou embora mais cedo. Não. Os 2 dias, 8 e 9 de novembro, são para o Enem, ok? E pensando nisso, a gente vai para a segunda dica. 8 e 9 são para o Enem. Então pense que nos dias que antecedem o Enem, durma bem, evite festas, evite álcool ou coisas do tipo, para que você chegue no dia da prova mais disposto para fazer essa prova. Já que ela requer mais dedicação, você tem que estar fisicamente muito bem, estar com a mente muito boa, ter dormido muito bem no dia anterior. Então essa é uma dica muito importante que algumas pessoas não seguem.
vai para a festa na sexta-feira, chega no sábado cansado e não consegue realmente fazer uma boa prova. Assim acaba perdendo a oportunidade de entrar numa universidade que tanto sonhou, ou fazer um curso técnico pelo Sisutec e outras coisas mais que o Enem traz de benefício, né? Então essa segunda dica é muito importante. Durma bem nos dias anteriores à prova, relaxe, chegue bem no dia. Nada de sair, nada de festas. Sim, comprometa com a prova do Enem. E a última dica, né, que a gente pode dar, uma dica prática, é que você conheça o local de prova para você não correr o risco de perder o horário. Chegue com antecedência. Porque muitas pessoas perdem o horário. Quando chegar o dia depois do Enem, vocês podem assistir os telejornais, que lá vão estar muitas pessoas chorando, falando, eu perdi, eu vi o portão sendo fechado, foi por questão de segundos, questão de minutos. Por quê? Não chegou com antecedência. Todas as pessoas que chegam mais cedo, elas não vão passar por esse problema. Se você, por acaso, mora em outra cidade, faz a prova numa cidade maior, você deve conhecer o local de prova. Peça a alguém que já é daquela cidade, um parente, para que te leve com antecedência para esse local de prova, ou vai no Google Maps e procura aquele local. E lembre-se que em cidades maiores o trânsito é muito congestionado no dia. Então não jogue todo o esforço de estudo, de dedicação, às vezes de um ano ou mais de preparação para o Enem, e vai perder seu horário. Ok? Você vai chegar mais cedo e chegar com tranquilidade e relaxar para fazer a prova. Essas foram as 3 dicas práticas desse vídeo que resolvemos fazer. É o primeiro vídeo do site prounienem.com.br. Você pode entrar lá que nós damos mais dicas, sempre estamos postando alguma novidade, alguma notícia em relação ao Enem, ao Sisu, ao Sisutec, ao Pronatec, tudo que estiver relacionado ao Exame Nacional do Ensino Médio, a gente está lá falando. Espero que vocês tenham gostado, comente, inscreva-se no nosso canal e espero você no próximo vídeo, ok? Boa sorte!